bem-vindos a mais uma aula e bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre polimorfismo, tá? Polimorfismo é um tema extremamente interessante dentro da orientação a objetos e é um fundamento que muita gente deixa passar, então a gente vai falar um pouco sobre ele aqui. Lembrando, o polimorfismo ele não é uma biblioteca, ele não é, digamos que uma função, ele é um fundamento, tá? É um jeito de escrever o código, certo? Então, para começar, a gente vai trabalhar nesse código como se fosse uma empresa. E a empresa tem diversos funcionários e tipos de funcionários. Então, a gente vai trabalhar nos tipos de funcionários, tá? Então, se inscreve no canal, like no vídeo e dá uma olhada nos links aqui na descrição, porque tem links bem interessantes, tá? Então, para começar, a gente vai criar uma classe geral chamada funcionários, tá? Lembrando que para ter polimorfismo tem que ter herança, tá? Então, simples, múltipla, tanto faz, mas precisa ter herança. E aqui os funcionários eles vão ter nome e salário base, só isso, sem muitas informações, e calcular salário. Então ele vai calcular o salário dele e aqui está um PES, porque o cálculo do salário vai mudar de funcionário para funcionário. Então a gente vai esperar chegar nos funcionários específicos para calcular o salário, tá? O primeiro que a gente tem aqui é o analista, tá? Então o analista, ele herda funcionário, então ele herda essa estrutura init e ele tem um salário base mais 0,1. Então é multiplicação. Então aqui é um bônus de 10%. Então o analista ele sempre vai ter um bônus ali de 10%, certo? O segundo aqui é o gerente, tá? Então o gerente aqui ele vai herdar a parte aqui também, só que ele vai ter o bônus dele, aqui salário base mais bônus também, tá? O terceiro e último, que é o funcionário que a gente vai trabalhar aqui, é o estagiário, tá? E o estagiário tem só o salário base, estagiário não recebe nenhum bônus, tá? E aqui a gente vai colocar uma função final para exibir salários. Então, funcionário.calcular salário. Então, a gente vai exibindo o salário de cada um. Mas como você pode ver aqui, a gente está indo direto para funcionário, a gente não está passando em cada um especificamente, tá? E aqui a gente vai, digamos que, colocar em prática. Então, aqui a gente tem os analistas, os gerentes e os estagiários, tá? Eu coloquei o nome da variável igual o nome da classe e associei aqui, então, 3 nomes, 3 salários e os bônus, tá? Aqui, o do gerente, você pode ver que está diferente, porque o bônus do gerente não é porcentagem, é baseado na performance dele. Então, o da Ana aqui, que a Ana é analista, ela vai ser sempre 10%. Então, o salário dela é 5 mil e ela vai ter um bônus de 10% baseado em cima desse salário. Aqui, o gerente ele tem um salário de 8 e o bônus dele é de 2, então no final ele vai ganhar 10. E o estagiário aqui, ele sempre vai ganhar 2 mil e ele não tem bônus e ponto, tá? Então, qual que é a ideia por trás do polimorfismo? A gente vai colocar aqui uma aplicação prática direto com os prints e aqui você vai ver que ele vai te trazer um resultado, tá? Mas qual que é a parte interessante? A gente vai rodar um Python aula.py aqui e ele trouxe todos os salários, mas a parte interessante é que o funcionário lá em cima, ele não tinha nada, tá? E aqui embaixo ele teve. E aqui que entra a questão do polimorfismo. O polimorfismo é quando você tem diversas funções com o mesmo nome fazendo coisas diferentes. Então a gente tem aqui, por exemplo, a função calcular salário. Ela está escrita da exata mesma maneira em todas as classes, mas você não tem nenhum erro, porque existe o polimorfismo aqui. Então, no caso, a calcular salário, aqui em cima ela é um PES. Aqui ela é salário base vezes 10%. Então é o salário base mais 10% do salário base. Aqui, o cálculo do gerente é outra coisa, ela só soma o bônus. Então, o bônus ele vai ser definido por outra conta e aqui ela só vai somar. O estagiário, a calcular salário, ela só vai retornar o salário em si, porque ele não tem bônus. Então, esse, no final das contas, é a ideia do polimorfismo. É você ter diversas funções com o exato mesmo nome, fazendo funções totalmente diferentes. E aqui, quando você roda analista.nome, exibir o salário, ele entende todas essas funções como se fossem a mesma, só que são diversas funções. Então, a exibir salário aqui, ela está aqui embaixo, ela não está associada a nenhuma classe, mas quando você traz exibir salário aqui, ela aceita todos, porque ela está chamando aqui funcionário. Então, todos são funcionários a partir da nossa herança aqui, que a gente herdou funcionário. Então, a partir do momento que todos são funcionários, você consegue exibir o salário de todos. E aqui a gente tem um 2.2f, no caso aqui 2 pontos vírgula, né? Tem uma vírgula a mais aqui. Eu coloquei essa vírgula aqui por uma maneira diferente, tá? Então, se você rodar isso aqui, você vai ver essa vírgula aqui, porque ele tem o ponto, porque a gente está trabalhando com 1000, né?
Então aqui seria 5.500 e aí que ponto, se ficasse ponto aqui e ponto aqui ficaria estranho. Então eu coloquei essa vírgula para ele ficar um pouco mais confortável visualmente falando nessa parte de organização do salário. Então, basicamente, é assim que funciona o conceito do polimorfismo, tá? Como eu disse, não é uma função, não é uma classe, não é uma biblioteca, é apenas um conceito que você tem que trabalhar ele quando você estiver fazendo as heranças. Obviamente, não são todas as situações, não é obrigatório você usar, é só em situações específicas das quais você vai precisar repetir a mesma função em diversas partes. Aqui, como você viu, eu não utilizei herança múltipla, eu só utilizei herança simples, mas funciona na herança múltipla da mesma maneira. Então, recapitulando o conceito, várias funções com o exato mesmo nome executando funções diferentes. Então, aqui ele não executou nada, aqui ele pegou e multiplicou, descobriu 10% do salário base e adicionou, aqui ele adicionou o bônus, aqui ele não fez nada, aqui no caso ele só retornou o salário base e depois ele colocou tudo aqui para a gente em forma de um pequeno relatório. Então, polimorfismo é um conceito essencial que você precisa saber na orientação a objetos. Se você quer ter acesso a códigos como esse, dá uma olhada aqui no link da descrição, porque tem links bem interessantes, tá? Fico por aqui e até a próxima aula.